Você sabe qual é a diferença entre a agulha e a cânula na estética? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te trazer clareza sobre como trabalhar com esses dois dispositivos. Eu sou a doutora Luana Neng, sou mentora de profissionais estetas e quero que você trabalhe com segurança na hora de atuar com cânula e com agulha. Para começar, eu já vou falar qual que é a diferença desses dois, tá? Toda vez que a gente está trabalhando com agulha, a gente está trabalhando com um pérfuro cortante. O que que é isso? Ela tem a ponta afiada, então aonde eu colocar, ela vai perfurar. Então ela vai romper a pele, os vasos, a gordura, a musculatura. Então aonde eu colocar ela, ela vai romper todos os tecidos. Quando eu estou trabalhando com a cânula, ela tem a ponta romba. O que que é isso? Ela tem uma ponta cortada. Ela não tem função de perfuração, ou seja, quando eu faço assim, ó, na minha pele, ela não me perfura. Então, normalmente esse dispositivo, a gente acaba falando que ele é mais seguro porque a chance dele acertar um vaso, por exemplo, é muito pequena. Ele pode acabar acertando? Pode, só que é muito mais difícil. Por quê? Porque na hora que ele entra no tecido, né, e normalmente ele entra primeiro porque a gente faz um furinho com a agulha, e aí a gente coloca ele como dispositivo. Quando ele entra, ele vai desviando dos tecidos, da gordurinha, dos vasos e acaba sendo até mais confortável para o paciente. Por quê? Porque não está tendo perfuração. Ele só vai realmente desviando de todos os tecidos da pele, ali, da gordura, dos vasos, e a gente trabalha com mais segurança e o paciente sente menos dor, ok? Agora, tem algo muito importante que a gente fala na estética, é que muitos profissionais perguntam, mas é 100% seguro trabalhar com cânula? O modo mais seguro de se trabalhar é com cânula? E a resposta é depende. Depende muito do que você vai fazer. Então, principalmente com preenchimento de ácido hialurônico, existe sempre um debate dos profissionais com qual dispositivo a gente deve trabalhar. Se é com agulha, se é com cânula, se é com os dois. A questão é, dá para fazer com os dois, mas dependendo da região que você está atuando, às vezes a cânula vai ser melhor. Ou, dependendo da área que você está atuando, a agulha vai te trazer um resultado mais bonito. Então, tudo depende, gente. Depende de como você está trabalhando com esses dispositivos. O que eu sempre falo com as minhas alunas é que o bom profissional, ele sabe trabalhar com os dois. Só que depende muito da região que você está trabalhando. Vou dar um exemplo. Quando eu falo de bigode chinês, que é essa regiãozinha aqui, tem muitas pessoas que preenchem essa região. Só que bem abaixo dessa região passa a artéria facial. Então, se eu sei que está passando uma artéria facial, qual que seria o dispositivo mais seguro? A cânula ou a agulha? Para mim, a cânula, porque se eu estou numa região onde tem uma artéria importante, eu prefiro trabalhar com cânula, principalmente quando eu quero fazer retroinjeção. Ao trabalhar com agulha, o que pode acontecer? Imagina que isso daqui é o vaso. Eu posso colocar a agulha e aí eu vou aspirar. Então, na hora que eu aspiro, para saber se eu estou dentro de uma artéria ou não, imagina que a ponta dela está fora da artéria. Então, obviamente, não vai vir sangue. Mas na hora que eu retroinjetar, eu vou passar o produto aqui dentro do vaso. Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Isso tem chance de acontecer. Então, por isso que para retroinjeção, eu prefiro a cânula. Porque eu vou fazer a retroinjeção e eu sei que é mais seguro porque ele não faz a perfuração, tá? Ele desvia dos vasos. Já a agulha, ela perfura, a chance de acertar é muito grande, tá? Então, por isso que regiões que têm artérias, eu prefiro usar a cânula, principalmente para retroinjeção. Região labial. Dá para fazer tanto com agulha quanto com cânula, mas retroinjeção eu vou preferir fazer com a cânula. Com agulha eu faço normalmente bolos, porque o bolos ele é parado. Então quando eu coloco e eu vou fazer a aspiração, não veio o retorno sanguíneo, então eu injeto do jeito que eu deixei, certo? Porque se eu mexer a agulha, a chance de acertar um vaso é muito maior. Então, por isso que para retroinjeção eu prefiro cânula, para bolos, né, para a região que eu tenho que deixar só a agulhinha parada, eu prefiro a agulha, certo?
Vamos supor uma outra região aqui de mandíbula, quero fazer um preenchimento. Região de mandíbula, ela não tem artérias passando por aqui, a artéria facial está passando por detrás do osso mandibular. Então aqui é uma região muito segura para se trabalhar com agulha. Então se eu quiser fazer um bolus ali, eu posso fazer. Agora retroinjeção, mesmo sendo em regiões seguras, eu já prefiro não utilizar. Retroinjeção, ainda continuo fazendo com a cânula. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Existe a forma correta de se trabalhar com os dispositivos e que te traz mais segurança, certo? Outra região, olheira. Olheira é uma região bem vascularizada. Se você trabalhar com agulha, vai gerar um roxo gigantesco no seu paciente, um hematoma muito feio. Com cânula já não gera esse hematoma, normalmente o roxinho que fica é só na parte de pertuito, o restante fica bem tranquilo, tá? Então já prefiro a cânula. Nariz. Nariz é uma região bem vascularizada e que normalmente os profissionais têm um pouco mais de receio por conta de artérias bem importantes, como a artéria oftálmica, que está bem aqui perto e pode gerar complicações graves. Então, se eu sei que ali pode gerar complicações graves, eu vou sempre optar pela cânula, tá? Lembrando, pessoal, cânula é 100% segura, nunca eu vou ter uma intercorrência de oclusão vascular com cânula? Nem sempre, tá? Mas normalmente a cânula sempre vai ser a melhor opção. E só para vocês entenderem, existem vários tipos de tamanho de cânula, tá? Essa daqui, por exemplo, que eu tô segurando, ela é a cânula 22G. Hoje, ela é a cânula mais segura, porque existe a cânula 25 e a 27, só que são cânulas bem mais fininhas que essa. E quanto mais fina a cânula é, mais chance de acertar um vaso ela tem, por ser muito fininha. Então hoje a 22 ela é considerada a mais tranquila, a mais segura, tá? Eu particularmente eu nunca acertei uma artéria com ela, até porque eu tenho toda uma delicadeza, eu não forço o tecido, tem gente que vai forçando e às vezes acaba realmente rompendo um vaso por conta disso. Mas eu conheço amigos profissionais que já injetaram preenchimento de ácido hialurônico dentro de artéria usando a cânula 22. É mais difícil de acontecer? É, só que ela ainda assim é a considerada mais segura, tudo bem? Então a gente precisa entender como funciona a anatomia da nossa face, aonde estão passando as artérias mais importantes e aonde tem essas artérias eu prefiro utilizar a cânula. A agulha, dá para fazer preenchimento? Dá, mas normalmente em bolos, ok? Claro, gente, existe técnicas e técnicas. Conheço várias pessoas que fazem preenchimento labial fazendo retroinjeção com agulha e não tem problema nenhum, mas essa pessoa, ela já dominou a anatomia, ela sabe aonde está passando mais ou menos a artéria. Agora, se você está iniciando e você quer trabalhar com segurança, eu recomendo que você sempre comece pela cânula e depois, ao estudar bastante, ao entender a anatomia, como funciona o procedimento, aí você pode ir para a agulha. Mas eu sempre vou recomendar que em áreas mais arriscadas a gente sempre utilize, principalmente com preenchimento, a cânula 22G e agulha aonde você se sentir mais seguro. Mas dá para fazer o mento com agulha, né, sempre em bolos, dá para fazer o labial também em bolos com agulha, dá para fazer em bolos também em mandíbula, tá? Então com agulha a gente consegue estar fazendo alguns pontos. E para retroinjeção, no preenchimento, eu sempre aconselho os meus alunos a fazerem com a cânula 22G retroinjeção. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho como funcionam esses dois dispositivos, principalmente na questão do preenchimento facial, tá? Lembrando, gente, que não existe certo nem errado, existe aquilo que fica melhor e mais seguro para você. É você que vai definir o que te traz mais segurança, se é agulha, se é cânula ou se é os dois, tá bom? O importante é você sempre buscar conhecimento, buscar entender a anatomia, porque é isso que vai te trazer segurança ao trabalhar com esses dois dispositivos. Já peço que você curta esse vídeo, comente o que achou e compartilhe com seus amigos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.